Ok. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos mais essa noite. Muito bom ter vocês aqui ainda com a gente todas as noites. Né, umas pessoas faltam, outras aparecem. Eu mesma não pude estar na segunda-feira, mas estamos aí fazendo o possível para a gente estar, né? Hoje a gente tem o encontro com Lola, que já está aqui com seu fundo amarelo, maravilhosa. E é isso, vou passar a bola para a Nath. Nath vai falar um pouquinho e a gente já começa, tá bom? Gente, boa noite para todo mundo. Vai que é sua, Nath. Obrigada, Gabs. Bem-vindos a mais um Queer Lab, agora já dentro do nosso módulo comunicação. Segunda-feira teve o Tom. Foi muito legal a nossa conversa sobre contar histórias, né? Contação de histórias e a importância de saber contá-las. Só para vocês saberem, a gente está subindo todos os encontros para o YouTube. Cachorro. Então, em breve vai ter todos os links. A gente está um pouquinho atrasada, mas já está tudo no ar. A gente vai mandando no grupo. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, porque ela é uma grande amiga, uma irmã e uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente e como ser humano também. Desde que eu a conheci, a gente teve uma conexão e eu entendi que a Lola estava num alinhamento assim político, de visão de mundo e de visão também das questões do nosso trabalho, da nossa luta enquanto artistas, enquanto pessoas que, né, criam e também comunicam. E ela tem muita experiência não só com comunicação, mas com curadoria, com festivais, com produção acadêmica, produção audiovisual, enfim, uma pessoa completa, mas hoje ela está aqui com esse foco em contar para a gente o que seria uma comunicação estratégica, ou como a gente pode pensar a nossa comunicação de uma maneira mais consciente, porque comunicando já estamos o tempo inteiro, e sendo estratégicas também, de alguma maneira, mas talvez, às vezes, isso não está tão organizado, né, na nossa cabeça. Então, a Lola vem trazer a experiência dela. Eu estou aqui também para dar um apoio de tradução. A Lola não é brasileira, mas fala um bom português. E havendo alguma dúvida, algum termo, alguma terminologia, né, eu estou aqui para auxiliar e também para auxiliar vocês se vocês tiverem alguma dúvida. Então, vou passar aqui a palavra para a Lola e começar agradecendo você estar aqui com a gente. Com você. Boa noite para todos. Eu estou muito feliz, muito obrigada, Natália, por esta oportunidade. Muito obrigada a todos de ser aqui e de compartilhar, de me convidar a compartilhar este momento com vocês. O maior desafio para mim é de falar sobre comunicação numa língua que eu não falo muito bem. Então, este é também o poder de comunicação, é que o mais importante é que conseguimos compartilhar as informações de qualquer maneira. Então, eu sou Lola Silva, eu trabalho com uma organização internacional agora, trabalho com a estratégia da comunicação, com mídia, comunicação e cultura. O trabalho atual que eu estou fazendo é mais sobre diretamente com a estratégia, como fazer que informações que não são muito acessíveis, que não são muito atrativas, podem chegar a uma maioria de pessoas, e pensando também na acessibilidade, como disseminar informações. Antes disso, eu fui reportera da guerra, então trabalhei muito com mídias internacionais, com jornais. Então, hoje o que eu vou tentar de fazer é falar sobre uma estratégia geral e por que
a estratégia de comunicação é muito importante e que é uma coisa que estamos praticando todos os dias, sem ter a consciência que estamos estrategizar de uma maneira ou uma outra. Então, queria, antes de tudo, que dizer, se você não entende uma coisa, eu vou tentar de falar devagar, mas às vezes eu tenho automatismos de criar palavras que não existem na língua portuguesa, porque eu vou achar que é uma palavra que existe, mas que não existe. Então, por favor, me parem se tem uma coisa que não é clara o suficiente. Então, do que eu entendi é do que eu vi, é que a sessão, a última sessão foi sobre o storytelling, como contar histórias. A comunicação é também uma história. Então, para começar essa história e para também terminar com o nosso dia, começar esta sessão de uma maneira menos técnica e menos estrategista, menos arquitetural, eu vou começar com contar uma história para vocês. É uma história que eu nunca contei em português, então não sei se eu não tenho um grande talento na contar história e no teatro. Então, é uma história de... Então, uma vez, num tempo paralelo do nosso, havia uma família que é muito terna, muito amorosa, e que estava esperando um novo bebê. Essa família se amava com um amor que é tão verdadeiro, tão profundo, que no dia do nascimento desse bebê, eles decidiram de chamar esta criança de Verdade. Verdade era uma criança que é muito fofa, que cresceu com muita atenção, muito amor, muita confiança. Todo mundo queria brincar com Verdade, todo mundo queria se apresentar a Verdade, todo mundo queria que a Verdade, que Verdade contar a história para eles. É Verdade, fica crescendo. Então, na fim da infância, quando a Verdade começou a chegar à idade da adolescência, da puberdade, Verdade sentiu que as pessoas gostam um pouquinho menos de ficar com eles. Começou a se sentir um pouquinho isolada, ou forçada a se isolar. As pessoas começavam a se separar dela, a evitar. Então, quando ela chegou no fim da adolescência, ninguém queria falar com ela mais. Ninguém queria ser amigas delas, ninguém queria se conectar com ela, compartilhar qualquer coisa com ela. Então, Verdade fica pensando, eu não devo ser divertida o suficiente, ou talvez que eu não sou inteligente, mas com certeza a culpa é minha, porque se tem ninguém que quer falar comigo, que a culpa é minha. Um dia, a Verdade estava sentando na praça do bairro, ela viu um movimento das pessoas do bairro correndo numa direção. Todo mundo estava correndo na direção de uma pessoa que ela nunca conhecia. Ela estava ouvindo as pessoas, venha, venha rápido. É a imaginação. Ela chegou, vem. E todo mundo estava correndo para encontrar imaginação. Verdade, de longe, conseguiu ver uma pessoa desconhecida dela que estava colocando uma roupa, como se um vestido. Então estou tentando de encontrar então uma calça de látex rosa e uma longa capa de penas. Então
Imaginação começou a caminhar dentro da praça. E imaginação chegou perto de verdade. Ela perguntou às outras pessoas: quem é essa? Por que essa pessoa está sozinha? Ah, não, ela não é engraçada, ela é um pouco selvagem, ela não gosta das pessoas, não gosta de comunicar, não gosta de compartilhar, ela gosta sempre de ficar isolada e sozinha. Então, a imaginação caminhou para a verdade. Ela olhou para a verdade, ela falou: é sério o que todo mundo está falando? É sério que você não quer ficar com as outras pessoas? Você não quer compartilhar? Você não quer comunicar com as outras pessoas? A verdade diz: não sei. Então, a imaginação diga para ela: ok, então, vem comigo. Vamos encontrar uma solução. Então, a verdade e a imaginação caminham para o hotel de imaginação. Eles caminharam e quando eles chegam no hotel da imaginação, a imaginação abria a guarda-roupa dela. Ela foi, ok, vamos tentar alguns vestidos para ver se você se senta mais confortável, se você muda a sua energia. Então, ela deu para ela um vestido de renda azul. A verdade tentou, mas ela foi, não é confortável, não quero. Ok, deixou. Ela tentou uma saia de látex. Ela foi, eu quase não posso respirar, não dá para ficar. De repente, a imaginação parou. Eu consegui. Prova essa. Roupa que é totalmente transparente e pega este penas da minha capa que você pode colocar como acessório no seu cabelo. A verdade tentou e gostou muito, ela se sentiu bem confortável. Então, as duas amigas saíam para a rua e todas as pessoas do bairro vêm correndo para elas. Imaginação, quem é essa nova amiga de você? Não conhecemos, é uma star como você, é uma pessoa conhecida como você. Quem é essa pessoa? Então, a imaginação olha para o mundo e ela vê: mas você não conhece a minha amiga? É a minha amiga nova. O seu nome é História. Então, este pequeno história, não sei se eu consegui contar muito bem em português, é uma primeira tentativa para mim. Também tenho muitos problemas com os pronomes em português, então, por favor, use me corrigir se eu não falo muito bem. Mas este é para dizer que a comunicação, a base da comunicação, é dizer verdades planas que não são muito atrativas, verdades, mas com imaginação. E transformar estas verdades em histórias, mas em línguas que são acessíveis para a audiência que nós queremos chegar. Então, agora, para ir na estratégia da comunicação, as coisas as mais importantes para saber é que quando nós começamos a criar um projeto, a pensar num projeto de uma maneira individual ou de uma maneira coletiva, quando começamos, nós já começamos a pensar a comunicação, porque quando nós pensamos ou imaginamos um projeto, já imaginamos a identidade deste projeto, a identidade, por exemplo, qual é a língua que vamos usar? Será uma língua de linguagem, uma língua musical, uma língua corporal, como, por exemplo, memes, algumas formas do teatro. Então, também qual é o espaço, qual é o meio que vamos usar, qual é a plataforma.
se vai ser a identidade também, se vai ser um projeto audiovisual, se é um podcast, se é uma performance da rua, se é uma... mas também pensamos também nas formas, nas cores, por exemplo, se pensamos num projeto, nós vamos pensar também na identidade visual, o que nós chamamos a identidade visual, por exemplo, qual imagem vamos usar, quais são as cores majoritárias ou maioritárias que nós vamos usar e por que nós vamos usar isso. As simbólicas, por exemplo, se nós queremos que a imagem, a primeira imagem deste produto tem uma simbólica que pode ser dirigida para uma comunidade, uma audiência específica. Então, podemos falar isso de uma simbólica discreta, ou se uma simbólica frontal. Por exemplo, este projeto é um projeto queer. Então, vamos usar cores, logos, símbolos, que quando uma pessoa vai olhar neste produto, neste projeto, vai automaticamente entender. Dentro desta identidade, que é o primeiro passo quando criamos um objeto, um projeto, um objeto, porque não sei se tem alguém de você que trabalha com... Se vocês podem, por favor, escrever no chat quais são as formas de artes que vocês usam, se tem audiovisual, se tem artes plásticas como escultura, se tem... Só para que eu possa dirigir mais as informações sobre o que pode ser mais útil para vocês e para os projetos que vocês estão realizando. Mas, então, dentro o primeiro passo de uma estratégia é criar a identidade do projeto. Qual é o projeto? Qual é a língua? Dentro desta identidade é muito importante, por exemplo, porque dentro da identidade vocês tinham, por exemplo, artes plásticas, uma sessão sobre a acessibilidade. A acessibilidade e comunicação são coisas que são muito conectadas. Por exemplo, a escolha das cores. A escolha das cores é uma coisa que deve ser muito bem estudada, porque, por exemplo, não todas as pessoas, tem pessoas que são daltonianas, acho, não sei em português se é daltonianas, mas tem pessoas que não têm acesso às mesmas cores. Então, se a identidade é baseada nas cores, se sem cores você não pode entender o objetivo e a visão do projeto, então, você sabe que o seu projeto não é acessível para pessoas, por exemplo, com algumas deficiências visuais. A língua, por exemplo, se é um projeto que vai ser nacional ou internacional. Se é um projeto, por exemplo, para o podcast, se você vai usar uma linguagem e uma terminologia elitista ou não, porque as terminologias técnicas podem ser elitistas. Então, o objetivo do seu podcast, por exemplo, é de visar uma audiência que é mais acadêmica, uma audiência... Então, a acessibilidade, ainda assim, não chamamos isso de acessibilidade todo o tempo, é que esta palavra de acessibilidade e dar a importância para a acessibilidade é uma coisa que mais ou menos recente no pensamento da comunicação. Fica que a audiência também fixa e imposa uma maneira, a audiência que nós escolhemos, nos obriga a pensar a acessibilidade. Porque se, por exemplo, você quer falar sobre o cinema, não sei... sim, por exemplo, se você quer falar sobre a filosofia cultural, desculpa, só que tenho o meu filho qui est aqui, à cause de presque tu peux s'il te plaît bouger parce que là je suis en train de travailler, tu peux pas dire oui. Desculpa.
Je sais pas, on va voir là-bas. Então, a acessibilidade é uma coisa que é muito importante quando definimos a identidade do projeto e a identidade mesma do produto que estamos fazendo. Então, tem as cores, mas tem também a língua que você vai escolher. Se vai ser quem que vai acessar essa língua. Tem a linguagem corporal, se tem um simbolismo. Então, se, por exemplo, o público são consumidores de cinema, então é um público que já é avisado, é um público que tem um conhecimento de uma terminologia técnica da produção cinematográfica, com a produção técnica, mas também a produção... recursos, por exemplo, como combinar, como acesso ao recurso. Então, tem uma terminologia dentro deste mundo que é acessível para pessoas que são já avisadas, que estão já praticando, que são já profissionais, ou que têm o privilégio de consumir, por exemplo, o cinema. Então, é muito importante quando você tem a identidade quando você está construindo a identidade do seu projeto, é de pensar a audiência, porque a identidade deve ser construída para a audiência que você está ciblando, acho, ciblando a audiência cibla de você, que você quer chegar. A audiência ciblando, what would ciblando that... não funciona. It's like the targeted audience. A sua audiência alvo, o seu foco de audiência, né? Ok. Então a audiência alvo, isso. Obrigada para este compartilhamento de sabamento. Então, sim, para ser o público-alvo. Então, a estratégia começa com a identidade, porque, por que nós queremos fazer arte? Às vezes queremos arte para algumas objetivos, mas às vezes geralmente tem uma interseccionalidade de vários adjetivos. Queremos uma visibilidade de artes queer, mas o que é artes queer? Artes queer é artes que falam da identidade queer, mas também é artes que pode não falar sobre isso, mas que está produzido pelas pessoas que são queer ou que se identificam com queer. Então, arte queer é enorme. E produzir o arte queer e visibilizar o arte queer, então chamar isso de arte queer é também um objetivo, mas os objetivos podem também ser criar um espaço de discussão, por exemplo, um espaço de debate nos mídias tradicionais ou nos espaços públicos, fazer advocacy, por exemplo. O objetivo também é ganhar dinheiro. O objetivo também é ter uma reconhecência mesma para o que nós estamos produzindo. Então, tem muitos e vários objetivos. Estes objetivos, para chegar para estes objetivos, precisamos de definir a audiência que vai nos permitir de chegar ao nosso objetivo. Quem que estamos falando? Com quem que estamos falando? Para quem que estamos criando isso? Estamos criando isso para a nossa comunidade, para que nossa comunidade se sinta mais poderosa. Estamos a criar este projeto para criar um espaço crítico num momento de transição política. Estamos criando isso só para ganhar dinheiro, porque também temos o direito de pensar a nossa sustentabilidade e o recurso. Estamos criando, então, tem várias coisas. E, então, quando você tem e você sabe qual é a audiência, qual é os seus objetivos e qual é a sua identidade, você pode pensar a audiência. Então, a audiência pode ser pessoas da comunidade, ou pessoas aliadas, ou pessoas que entendem o discurso sem que você tenha de diluir o contento. Então, pode ser um contento que é muito mais dirigido. A audiência pode ser, por exemplo, pessoas que são contra o seu discurso, pode ser atores
que são pode ser pessoas conservadoras, que você pode ser um público de criança. Advocacy, enquanto nossas ações funcionam como ferramenta isso para mudança política. Pode ser com educação da criança, uma sensibilização das crianças, por exemplo, para questões de gênero. Então, quando você tem e fixa esta audiência, a partir deste momento, você vai começar a pensar a uma estratégia para chegar a essa audiência para conseguir os seus objetivos. Então, para fazer resumado, não sei, um resumado, então, a estratégia começa com a identidade do projeto que você vai fixar no mesmo tempo que os objetivos. Eu vou criar um projeto porque eu quero fazer isso, quero fazer dinheiro, quero mudar as políticas públicas, quero fazer um trabalho de educação com as crianças, então eu vou criar um projeto para isso, eu quero um momento de prazer, de poder, de shining para a minha comunidade. Então, vou criar isso para este objetivo. Então, para conseguir este objetivo, tem a minha audiência. Como chegar nessa audiência? Porque você pode criar um projeto que você tem os objetivos, que são muito claros, e tudo funciona bem. Mas como que essa audiência vai vir como que essa audiência vai ouvir e vai sentir interesse para seu projeto, que vai interagir com o seu projeto, que vai também disseminar o seu projeto, que vai falar sobre o seu projeto, como que o seu projeto vai realizar esse objetivo de chegar às pessoas que você quer. Então, isso é a estratégia de comunicação. Começa, por exemplo, com coisas bem básicas. Por exemplo, se eu falo ecologia, qual é a cor que você vai pensar? Qual cor você pensa se você vai ouvir ecologia? A palavra ecologia, um projeto sobre ecologia. Qual cor das cores que visualmente para você representa a ecologia? Verde. Isso é exatamente, é verde. Então, quando nós vamos pensar na ecologia, mas por quê? Não é porque tem árvore, não é porque gostamos das plantas, não é porque temos um automatismo, um pensamento automático que ecologia é plantas, ecologia é árvore, ecologia é a cor das faunas. É só porque todo o movimento ecológico, quando ele começou com esta cor simbólica. Esta cor simbólica é também esta forma de triângulo, com este... How to say like this, Natália? Like the... O quê? Um círculo? Não, não é círculo, é isso. Espera, eu vou tentar de desenhar. A imagem da reciclagem, né? A imagem da reciclagem, mas nas formas da natureza não tem muitas formas que são triangulares. É só que agora, na imaginação e no conhecimento visual internacional, na todas as partes do mundo, se você vai ver este verde, ou se você vai ver qualquer forma de logo, de qualquer organização, de qualquer projeto que é um pouco triangular é verde, automaticamente você vai saber, eles trabalham com ecologia. Pode ser uma organização que trabalha com teatro e mulheres rurais, e produto de, não sei, criações com materiais de recuperação. Não é diretamente ecologia, mas se eles têm um logo com isso, você diretamente vai pensar, ok, tem relacionamento com ecologia. Então, se você vai escrever um projeto, se você vai fazer uma criação
onde tem, por exemplo, algumas partes que falam sobre a natureza ou a ecologia, então usar a cor verde é uma escolha estratégica na comunicação. O que é o mais importante na estratégia de comunicação é que quando a pessoa veja os seus identidades, não fica confusa. Ela tem, ao mínimo, uma ou duas informações. Este é arte, este é queer. Ou este é arte, este é teatro. Qualquer informação, mais informações que a pessoa não fica confusa, o que é isso? Então, tem uma coisa que é muito... acho muito frustrante na comunicação, especialmente na comunicação queer, para as pessoas que praticam a comunicação, é que geralmente nós pessoas queer queremos e gostamos de ser criativas, gostamos de sair das limites, de sair dos padrões, de experimentar visualmente e na arte. Mas a comunicação precisa de uma coisa totalmente diferente. A comunicação precisa de usar só os clichês. Os clichês significam coisas que todo mundo pode entender. Que todo mundo, quando eles vai ver, ok, se tem uma mais vermelha, então é uma coisa de saúde. Se tem as pessoas, então a comunicação, a comunicação que dá melhor a qualidade estratégica, é uma comunicação que não é criativa, que é zero criativa. É uma comunicação totalmente técnica. Este é muito frustrante, porque às vezes nós queremos criar coisas que são muito lindas, porque quando eu estou pensando num projeto, não sei, depois de 2 anos, que estou tentando de concretizar este projeto. Então, eu conheço tudo sobre este projeto. Eu quero ver um logo que mais com isso, que eu quero construir uma coisa que é muito mais diferente, que não tem ninguém que já faz, que não tem uma coisa totalmente nova, que representa muito mais a minha identidade mesma, que as pessoas, quando eles vão pensar em mim. Mas quem são as pessoas que vão pensar em mim? As pessoas que me conhecem já, as pessoas que são na minha bola. O objetivo da comunicação é de comunicar com as pessoas que não são da minha bola, que são fora da minha bola. Então, eles precisam de entender o que é o projeto, não é quem é eu. Então, na estratégia de comunicação, esta é uma coisa que é muito importante, se é muito frustrante. Precisam de criar uma identidade que é acessível, uma linguagem que é fácil e que é acessível para a maioria das pessoas, ou ao mínimo para as pessoas e a audiência que estamos querendo chamar. Então, depois da identidade, depois de criar essa identidade visual, que quando as pessoas da nossa audiência, quando eles vão ver, eles vão automaticamente saber, ok, este é sobre cinema, este é um projeto áudio sobre cinema, então deve ser um podcast que fala de cinema. Então, se no logo você tem essas informações, já é muito importante. Você tem 2 informações da sua identidade que passam, do seu produto, que passam através de sua identidade visual. Então, depois, quando você vai realizar o projeto, quando o projeto já está existindo, como que você vai comunicar sobre este projeto? Como que você vai... Ok, então agora você tem a identidade gráfica que é muito acessível. Como que você vai garantir que tem uma audiência que vai vir?
todo é acessível para todo mundo, você pensou já em todo, tem uma identidade visual que é muito boa, tem um descritivo de objetivo e da sua visão, e do sinopsis, por exemplo, o flyer da sua exibição de arte plástica, tem estes produtos visuais, sua identidade visual, e tem o espaço, e tem tudo o que está acontecendo. Que tudo é acessível para a leitura da audiência. Então, agora, como trazer a audiência para este espaço, que pode ser um espaço virtual, como pode ser um espaço físico. Agora, estávamos trabalhando muito com o virtual. Como chamar as pessoas para espaços onde que seu projeto está acontecendo, no Spotify, na rua, na sala de exibição, numa exibição, uma visita virtual. Então, isso tem 3 maneiras, 3 tools. How to say tools, Natália? Ferramentas. Ferramentas. Então, tem 3 ferramentas, caixas de ferramentas. Tem a comunicação tradicional. A comunicação tradicional é, por exemplo, jornais, televisão, rádio. Então, é isso, são os mídias internacionais, que são difíceis são difíceis de acesso, porque geralmente os mídias tradicionais, uma maioria, sem generalizar totalmente, mas a maioria é muito mais conservadora ou não tem interesse no projetos queer. Não estamos numa era ainda onde nos programas tem programas de televisão, outros que Queen Stars, por exemplo, que são bem específicos, onde nós falamos sobre arte queer. Então, os mídias tradicionais não são os mídias que vão ajudar o mais para comunicar, mas é muito importante ainda de fazer, por exemplo, uma press book, like press release, uma nota de press release. Uhum. Ok, press release, você. Sim, um release de imprensa. É uma release de imprensa. É importante porque nunca sabe, às vezes tem jornalistas, sabe, que estão começando uma carreira, que estão procurando, então uma press release que é pequeno, um texto pequeno, para que as jornalistas que podem se interessar no seu projeto vão usar as palavras suas para descrever o seu projeto. Eles não vão modificar, então, desformar a identidade do seu projeto. Eles vão falar usando as suas palavras, então vão descrever como que você quer que chegue para a sua audiência. Mas os mídias internacionais, os mídias tradicionais não são os mídias com quem vamos trabalhar mais. Tem os mídias mainstream que são os mídias sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, tudo isso. Então, para os mídias sociais, para as redes sociais, precisa de criar também uma identidade e também uma rede de compartilhamento. Como criar uma rede de compartilhamento? Criando parceria, por exemplo. Conectando com pessoas que são influenciadoras e que têm interesse no seu subjeto. Ter uma pessoa que ter também uma estratégia bem clara de compartilhamento. Por exemplo, não compartilhar 15 informações num dia, e compartilhar uma vez por semana. Se você quer, se você está, por exemplo, se a sua audiência é uma audiência adulta, então compartilhar entre 18 e 20, porque são os horários que tem as mais pessoas que estão no transporte e que estão nos seus celulares consumindo as redes sociais.
não é a 15 horas. 15 horas, geralmente, as pessoas estão trabalhando. Então, tem várias coisas como isso que você tem de pensar quando você está criando o seu perfil. E também que o perfil seja muito acessível, muito fácil, não muito texto, imagem, usar memes, usar stickers. Então, estes são os mídias mainstream. Mainstream por quê? Porque são mídias que não são alternativos, que não são políticas, que são mídias que são usadas para uma maioria das pessoas, mas que não são tradicionais também, onde tem espaços para criar e onde tem espaços sem pagar, então. E a terceira coisa são as mídias alternativas. Por exemplo, se você está começando um podcast, você pode fazer parceria com um podcast que é conhecido e fazer uma emissão juntas. Também, por exemplo, palhaçaria, você pode também conectar com um podcast e ser convidado para falar sobre o seu trabalho. Os mídias alternativos são os web tele, agora não tem mais, tem muitos, por exemplo, mídias alternativos, mas que são visíveis nas redes sociais, por exemplo, não sei, tem Voz Progressista, acho aqui, tem Mídia Ninja, tem alguns que as pessoas vão usar nas redes sociais, mas este não é a mídia mainstream. Estes são mídias alternativas que estão usando as redes mainstream para se visibilizar e para visibilizar seu trabalho. O que significa que se você vai compartilhar no seu Instagram, você tem 100 seguidores ou não sei, 150. Se eles vão compartilhar no sítio website deles e também no Instagram deles e no Twitter deles, você vai ganhar muito mais visibilidade. Se esta pessoa vai tagar você, você também vai ganhar muito mais visibilidade para a sua página de Instagram, para seu Twitter. Então, as parcerias, o que nós podemos chamar de recursos humanos, são a melhor estratégia para projeto queer, porque para começar a parceria, você não precisa de recursos financeiros para fazer uma estratégia de comunicação que é de qualidade. Então, é muito mais acessível. Então, investir tempo e energia nos recursos humanos, então, no network, no construir redes, com pessoas de mídia, porque também, por exemplo, um mídia alternativo, ele também precisa de matérias para existir, ele precisa de ter histórias para falar, para dizer, para compartilhar. Então, não é que eles vão ajudar você, é que vocês vão fazer uma parceria. Ele vai visibilizar o seu trabalho e você vai criar content, matéria para o seu mídia. Então, estes são as 3 estratégias para se visibilizar. Para isso, cada um tem também o seu linguagem. Por exemplo, um mídia alternativo também, você precisa de preparar o que nós podemos chamar de um booklet para explicar como que é, como criar, por exemplo, toda a matéria gráfica para o Instagram deles, que eles não precisam de criar tudo. Você vem, você olha, eu tenho todas as matérias para compartilhar um artigo sobre o meu projeto no seu mídia. Então, você facilita esta parceria. A estratégia da mídia é isso, é como conseguir ter uma visibilidade, a maior visibilidade, sem recursos, ou sem muitos recursos financeiros, sem ter de sponsorizar também, porque sponsorizar no Facebook ou no Instagram não funciona porque não é uma sponsor que é dirigida pela sua audiência. O Facebook, quando você vai colocar, ele vai colocar, ok, todo o Brasil, mas o Brasil é um continente. Se o evento está acontecendo, não sei, na República,
as pessoas que são, não sei, na Manaus, por exemplo, não podem vir só para ver o seu produto. Então, colocar dinheiro para sponsorizar nas redes sociais é uma coisa que não é estratégica, porque ele vai com a geografia muito larga. Então, são recursos que você está só perdendo. Acho que esse também tem uma outra coisa que no arte queer tem uma mistura entre o ativismo e a arte, a produção artística. Então, no ativismo, a melhor pessoa para falar sobre o seu projeto, a sua problemática, o que você está fazendo, o que está acontecendo, é você, porque isso está acontecendo na vida sua. Então, é as pessoas que são concernadas que precisam de pegar e de tomar o espaço da palavra. Mas, no arte, é a pessoa que fala o melhor que tem de falar. Então, antes se você tem todas as capacidades de criar um projeto que, não sei, que é mágico, que se você patrocinar, ok, obrigada. Se você tem uma criatividade, uma maneira de escrever, se você tem uma sensibilidade manual, visual, não significa que você é a melhor pessoa para falar sobre o seu projeto e para vender o seu projeto, então comunicar sobre o seu projeto para uma maioria das pessoas. Então, essa é uma coisa que também, às vezes, é muito difícil, porque nas produções de arte queer, geralmente a pessoa escreve, realiza, dirige, faz a produção, faz o catering, a comida para a equipe, as compras, o transporte, a pessoa faz tudo. Então, quando você vai falar sobre o projeto, claro que você quer que seja você que tá falando, que está visível. Mas se você não é a melhor pessoa para falar sobre o seu projeto não vai ser visível. Seu projeto vai ser visível para uma bola bem pequena. É que o objetivo da comunicação estratégica é que o projeto chega a uma maioria das pessoas, é que você fala do que você quer com ou através do projeto. Então, através do projeto, o projeto precisa, o produto mesmo precisa de chegar. E para chegar, você precisa, então é melhor que seja uma pessoa que sabe vender e que sabe falar, que a pessoa que criou, se a pessoa não se senta confortável com isso. Então, acho que isso, não sei, agora estamos já há uma hora, então eu vou deixar um espaço se você tem perguntas, mas antes disso, eu tenho uma pergunta para você. Queria que vocês pensem para, não sei, um minuto, que vocês pensam sobre uma comunicação de um projeto, uma campanha de comunicação que vocês gostavam muito. E por que vocês gostavam? Quais são as coisas que cativou você nesse campanhas? Vocês podem escrever ou podem colocar o Mike, ou como que vocês querem, mas só quero que... Pode ser uma programa de televisão, pode ser um produto de comida, pode ser, não sei, roupa, livros, pode ser qualquer coisa, mas se vocês podem pensar qual é a coisa que você viu, esse é muito lindo, quero ver isso, quero comprar isso, esse deve ter um gosto incrível, quero provar isso. Então, a pergunta da Lola é: que campanha de comunicação ou que divulgação que vocês viram por aí que vocês gostaram, que atraiu, né? Que causou uma vontade de saber mais, de conhecer, de consumir.
Vocês têm aí alguma ideia? Pode abrir o microfone e falar, tá, gente? Obrigada, Natália, para me traduzir de português ao português. Imagina. Vamos lá, gente. Tem algum exemplo aí? Eu Não gosto precisa ser muito de arte. das campanhas de divulgação. Tá ouvindo? Sim, Então, eu gosto muito das campanhas de divulgação da revista Noise, porque eles pegam, não adaptam, né? Mas pegam cantores renomados e novidades do mainstream e vão intercalando no lançamento de disco. qual é a coisa visualmente que captivou você? Por exemplo, não sei, pode ser quando você abre o Instagram está muito cativando, está muito bem construído, ou pode ser as cores, por exemplo. Quais são as coisas que... Tem essa questão do vídeo, então quando abre a rede social, então o Instagram, os vídeos são muito bons. E eu gosto também do fato de escrever Noise, né, com Z, essa brincadeira. E eles são minimalistas, né, então não tem muita coisa, assim. Acho que é mais na questão da pesquisa mesmo, a profundidade. Por exemplo, ter lançado o disco da Elza Soares, teve outro também do... Esqueci o nome do cara, do Tim Maia. Aí teve também o Rico da Laçã, MC Tá, Lineker, então, e também a Gal Costa. Então, isso que mais me interessa, mas é a pesquisa mesmo. Eu tenho uma memória que eu acho que ela é compartilhada, assim, que eu já vi várias pessoas me falando sobre isso. Mas quando eu era criança, tinha um shampoo de chocolate que era da Palmolive, eu acho. Que, tipo assim, na embalagem tinha uma barra de chocolate caindo num rio de chocolate, assim. E a embalagem ela era toda marrom. E aí o cheiro era ótimo, dava vontade de comer. Eu realmente botei na boca em algum momento e é péssimo, o gosto não é bom. Mas eu já vi várias pessoas me falarem isso, que tipo, já tentaram comer esse shampoo. Porque, tipo, tinha essa coisa, dava vontade, tipo, shampoo bom da porra, nem era tão bom assim. O pessoal está falando que lembra desse shampoo de chocolate. Falei, essa marca arrasou na época. Eu tenho um perfil no Instagram que eu acho muito genial, assim, a parte da comunicação, que chama Devermute. Eu vou colar aqui no chat. É um casal de mulheres sapatonas da Espanha que criaram uma comunidade para discutir temas sociais. Então, elas pegam temas assim muito relevantes ou até por conta de acontecimentos que são do mainstream e trazem isso para um lugar de discussão, mas de um jeito que é quiz, usando também com um carrossel de três coisas já dá uma provocada para as pessoas refletirem, comentarem. Então, acho muito bem feito graficamente e sempre num lugar de reflexão, né? Sem ficar cagando regra, assim. E um lugar que deixa muito claro também uma perspectiva feminista, queer e tal. É um perfil, em espanhol, mas acho que vale a pena seguir. Então, se nós pensamos, por exemplo, neste três exemplos que são diferentes, né? Um que é bem cultural, outro que é mais ativista, e outro que... Então, as coisas que são as mais atrativas são o marketing de consumerismo que chama o seu... Então, são várias coisas de consumação. Então, que chama os seus desejos básicos, como, por exemplo, o shampoo.
que é uma coisa que fala com seu corpo, com seus sensos diretos, então, com o cheiro eu gosto, então, fala com os seus sensos corporais. A revista fala com seu intelecto, então também é uma like it nurture, it's like a kind of a food. É um alimento que nutre. Sim, e também é um alimento, é uma coisa que nutre. Então tem uma coisa que eu quero consumir porque vai criar uma diferença. E a terceira que é a consumação de uma página ativista. Então, uma página ativista, mas que traz questões de uma maneira que é muito mais estética. Então, as três coisas são sobre o prazer. Isso. Obrigada. Então, as três são sobre o prazer, um prazer sensitivo, um prazer intelectual, um prazer de empoderamento, de se sentir uma representatividade, se sentir representar, se identificar num projeto. Estas três coisas são os motivos para que as pessoas vão consumir o seu projeto, o seu objeto. Eles vão se identificar. Eu posso me reconhecer nessa história. Esta história fala com meu sentimento. Esta história poderia acontecer comigo. Eu poderia, este visual me representa. Esta escultura eu queria ter no meu quarto para ver essa todo o tempo, porque me fala com as minhas emoções, fala com a minha imagem, da minha mesma, da vida, da minha comunidade. O sinal tem, então, tem a identificação, tem o prazer, que é o prazer simples, é muito engraçado. O chocolate é muito bom, se sente bom. Eu vou rir muito, eu vou gostar, eu vou encontrar cheiros gostosos, eu vou descansar. Então, tem estas coisas dos sentidos. Eu vou também me sentir em confiança, eu vou ser com uma comunidade, o sinal, eu vou ser empoderada, eu vou ser valorizada, eu vou me sentir bem. Então, um bem-estar corporal. Se você projeto, se você produto, responda a um bem-estar sensitivo e cultural. Eu vou descansar. Quando eu vou ver esse peça, eu vou sair inspirada, por exemplo, com muita inspiração. E depois tem também a terceira, que este coisa me dê novas informações, ou ajuda o meu crescimento, ou alimenta a minha percepção e o meu pensamento, me dê novo recurso, ou senão também like it gives me more information and more knowledge. Me traz mais conhecimento sobre determinado assunto, né? Isso. Então, quando você tem um produto e você quer comunicar, olha que, por exemplo, aqui tem só 3 pessoas que deram 3 exemplos de companhia ou de coisas que eles gostam. Só com 3 pessoas encontramos as respostas para os 3 motivos por que as pessoas vão ir para consumir um projeto, um produto cultural, por exemplo, um produto mediático, um produto artístico, que vai me dar um prazer corporal, vai me dar uma satisfação emocional, por exemplo, me identificar, ou vai crescer o meu conhecimento, vai me dar mais conhecimento e mais informações sobre coisas que me interessem. Então, quando você vai construir a sua campanha, a sua estratégia de comunicação,
isso, elementos. Então, você precisa, é melhor se você pode fazer os três, fica bem se os dois, mas um já é bem suficiente para construir por que as pessoas vão vir para assistir, o porquê que as pessoas vão ouvir o seu podcast, porque tem discussões bem engraçadas, porque tem coisas muito interessantes, porque eu ouvi nomes de película que eu não tenho oportunidade contra artistas alternativos. Então, o seu produto precisa de responder ao mínimo destes três. Quem acha que o seu produto, talvez que a palavra produto não é a melhor, mas não tem um vocabulário muito rico em português, então só me digam qual palavras vocês preferem que eu uso, se tem outras que vocês preferem. Mas se vocês já estão me entendendo, é uma coisa muito boa. Então, quem que acha que na sua produção ele tem uma, ou duas, ou três deste elemento? Então, qual é a produção de vocês? Ou quais são? E o que a sua produção traz para a sua audiência? Traz prazer, traz confiança, traz informações, traz sentimento, nostalgia. Então, claro, vocês podem escrever, ou se não, colocar o microfone. Pode abrir o microfone, comentar, escrever. Ficou clara a pergunta, gente? Quer repetir a pergunta, Lola? Ou tá claro? Ok? Acho que tem alguém que abriu o mic, mas não sei. Sim, Não, eu abri. Luiz, sim. Então, entender deu para entender. Mas aí, por exemplo, fazendo essa reflexão acerca do projeto de pesquisa que é esse podcast. Então, esse podcast eu falo especificamente sobre cinema negro, do qual a gente entrevistou diretoras e realizadores negros e negras nessa primeira temporada, digamos assim. Então, a gente já gravou com mais de 12 diretoras, então já está isso produzido. E aí, depois a gente teve a oportunidade, agora com o fim da pandemia, né? Ainda estamos em pandemia, mas nesse primeiro semestre, a gente conseguiu fazer 2 trabalhos, onde um é de escrita criativa e o outro é de o audiovisual propriamente. Porque nós falamos sobre cinema, só que nenhum das 3 pessoas que estão agora no grupo, no coletivo, mas antes eram de 6. Então, nenhuma dessas pessoas tinham sido diretoras. Então, nenhuma tinha assinado um filme propriamente. Então, a gente assinou esse primeiro vídeo intervenção, que é uma vídeo performance que está dentro de uma exposição. Então, muitas coisas a gente entrega e a grande questão é mais organizar para a gente captar esses recursos. Então, na possibilidade já que existe um produto final, entre várias aspas, ou que ele pode ser dividido em temporadas, então, um certo período de tempo a gente faz essas entrevistas, produz e depois participa nas ações presenciais, porque cada um também faz uma ação de alguma maneira. Então, oficina de cinema, oficina de desenho, artes plásticas, artes visuais, arte educação nesse sentido, e também direção de arte na outra pessoa que estou pensando. Então, é mais como que a gente pode suscitar, porque tudo isso diz respeito lá na trajetória, né? Como que chegou até aqui. A gente se conheceu, fez o podcast trouxe esses trabalhos, a gente, em ampliação em outras redes também, a gente fez outros cursos e conseguiu adequar isso num espaço só. Então, é muita coisa para tentar pensar, assim, tipo, quais são os produtos, assim, porque quando a gente fala de cinema, a gente fala de sensibilidade, esse campo etéreo aí que estava
sendo mencionado de outra maneira, mas como que a gente coloca dentro de uma caixinha, considerando que somos dissidentes. Como que a gente coloca só para, porque não tenho certeza que eu entendi a pergunta, então, como que a sua pergunta é qual é a estratégia da disseminação, ou como escolher ou como escolher uma audiência que é maior? Não, na verdade, como que a gente recorta essa audiência, né? Considerando que a gente já tem uma audiência que ela é direcionada ao produto de podcast. E aí tem outro público, que é esse público que vai ser direcionado às outras ações. Então, por exemplo, uma mostra de cinema que é direcionado para crianças dentro da escola municipal, ou, se possível, algum espaço que já ceda essa exibição de filme. Então, é um outro público. E aí, como que a gente pode fechar, então, suscitar isso? Porque quando a gente fala podcast, imagina-se que seja apenas o produto de áudio, só que não, é um coletivo que produz outras coisas, só que o carro-chefe é o podcast, mas faz outras ações, já atua em outros coletivos também, só que como a gente faz a ação a partir desse, sabe? Como que a gente apresenta esses corpos dissidentes, então como que a gente coloca dentro dessa caixinha queer, que não é simples, não é uma questão fácil, até mesmo porque é por isso que a gente está discutindo aqui, mas como que eu coloco isso numa caixinha só, de uma maneira mais simples de falar, porque aqui eu me sinto bem em dizer isso, porque tem um espaço aberto para a gente falar sobre isso, mas ficar explicando toda hora, ficar explicando para minha mãe, ficar explicando para minha tia, ficar explicando para as pessoas interessadas, então acho que está muito nesse lugar. Ok, então é como desculpa, não queria te fazer repetir, mas só para ter certeza que eu entendia todo, que eu entendia muito bem a pergunta. É que o coletivo que está criando isso não são só pessoas queer, é um coletivo, é um podcast que tá falando não é sobre as pessoas queers, as questões queers e os corpos, os corpos dissidentes. Então, como trazer essas duas coisas num só produto, é isso? Então, como Só que trazer as aí todas as pessoas pessoas são da queerness? dissidentes de alguma maneira. Então, todas as pessoas são dissidentes de alguma maneira. Então, existe essa questão da interseccionalidade. Então, são todos corpos dissidentes, sim. A grande questão está no sentido da gente apresentar no espaço esse produto. Porque, por exemplo, trazendo mais uma questão da vivência de todos ali. Somos pessoas que cada um se graduou ou está se graduando, que é a minha questão, em um curso. Um é cinema, um é audiovisual, que não é o mesmo curso aqui em Santos, e comunicação social. Aí a gente fez o podcast, como eu falei, no semestre passado, no ano passado. Nesse primeiro semestre, a gente conseguiu fazer esses 2 trabalhos e já tem convites no sentido da gente produzir essa mostra. Então, realizar essa exibição, ter convidados, onde esses convidados vão fazer sobre um filme que é já mencionado no podcast. Só que como a gente apresenta isso para a comunidade? Então, por exemplo, chegar na comunidade da qual eu estou falando, ou da comunidade das outras integrantes, e conseguir esse espaço, porque é isso, conseguir esse recurso. O primeiro recurso no primeiro momento é o espaço. O outro é fazer o bendito dos ofícios para levar para os lugares e conseguir alguma coisa nesse sentido. Mas como que eu suscito isso? Como que eu consigo não chegar nesse lugar, entendeu? Sabe? Quando eu começo a conversar e falar sobre toda a gestão do coletivo, atravessa muito, porque diz respeito aos nossos corpos, diz respeito a um assunto caro. Não é tão simples falar sobre cinema negro, ainda assim falar sobre toda a estatística e tudo mais. Então, acho que está muito no lugar assim, como que eu consigo ser mais sucinto, mais num lugar só, colocar eu falo caixinha, mas é nesse lugar mesmo, assim, tipo, só falar com menos nervosismo, que dá para perceber pela voz. Ok, acho que entendi agora. Mas me fala, porque você estava falando muito rápido e não estou acostumada, então só me diga. Então, a coisa com a comunicação é que o mais
específico você o mais complicado de comunicar. É que, por exemplo, se você vai dar todas as especificidades, por exemplo, se você vai dar uma descrição muito específica do seu produto e do seu coletivo, a comunicação vai ser muito mais difícil, porque você vai ser categorizado só para dizer que sobre então, sobre a conjugação, desculpe porque eu tenho um problema com a conjugação. Então, que a descrição que específica, mas fica geral, é que funciona mais. É que, por exemplo, se você vai falar que você está fazendo este podcast que é sobre o cinema, né, que é sobre o cinema negro e sobre a história do cinema negro, é bem isso. Então, se você quer falar disso de uma perspectiva interseccional, então, se você vai falar sobre isso de uma perspectiva interseccional, você precisa também, com seu coletivo, de ter uma posição e de saber qual é o seu objetivo. É isso que estávamos falando no início. É que se seu objetivo é, por exemplo, empoderar a comunidade, criar conhecimento sobre um assunto que é invisibilizado, criar conhecimento também acadêmico. Mas não é a chegar a uma audiência larga, não é a chegar às novas audiências que não são, não é novas, mas que audiências que não são diretamente, ou que não são sensibilizadas, ou que não são aliadas, ou que não são compreensivas. Então você precisa também de saber que a maneira que você vai ter de se apresentar é a maneira que no início é a sua identidade que vai ficar com você. Então, se por exemplo o seu objetivo é um objetivo que é ativista, então, o seu objetivo que é ativista, você vai fazer, por exemplo, parceria com organizações, com laboratórios de pesquisa, não só no cinema, mas também laboratórios de pesquisa nas ciências sociais, na psicanálise, e você vai navegar sua comunicação, a sua existência, as esferas onde você vai ser visível nestes espaços. Então, você vai ser uma referência, mas você não vai ser acessível para uma audiência que é mais larga. Se o seu objetivo é de enlargar, não sei, de multiplicar a audiência, então é melhor, por exemplo, de falar de uma questão de diversidade, de interseccionalidade também, porque não sei se o seu projeto é sobre, por exemplo, o cinema, a história do cinema negro e a queerness, porque também pode ser, num momento, pode ser limitando para você. Se você tem uma primeira temporada que é sobre uma coisa bem, que é sobre, por exemplo, o cinema queer e negro. Se você vai criar uma segunda temporada, você não pode, neste momento, mudar a sua identidade, porque essa primeira identidade vai ficar com você. Então, você vai ficar com essa identidade até se você vai trabalhar nos outros lugares de interseccionalidade. Então, esse é o problema, que na comunicação você precisa de escolher se você vai fazer uma comunicação ativista ou uma comunicação que é pura e que é de marketing. Também, se você quer num dia, por exemplo, acessar num sponsor ou sim, patrocinamento, não sei. Se você quer pedir financiamento, por exemplo, de outros lugares, se no momento você quer crescer, se você quer... Então, essa comunicação que você vai fazer no início, esse que vai fixar todo o acesso que você vai ter depois, como que você vai crescer. Então, não é sobre sonhar, sobre existir como, por exemplo, não sei, como sonhar como, por exemplo, ter uma equipe de 150 pessoas e criar uma... Mas é bom também de saber que como que você vai se identificar agora é que esse é o que vai definir a sua identidade
num termo indefinido. Então, os objetivos são a coisa mais importante, é o que eu estava falando. Por exemplo, se o seu objetivo é ativista, muito mais que artístico, por exemplo, então você pode fazer uma comunicação sem compromissos, porque também é importante que existe também projetos, mas é uma identidade diferente, projetos que podem, que tem um espaço e que tem uma fluididade para escolher formas de comunicação que podem ser radicais, discursos que podem ser considerados como radicais, mas, no mesmo tempo, você sabe que você não vai, por exemplo, ter acesso para os mídias tradicionais, por exemplo, sabe? Então, é isso que é de navegar. Como colocar tudo numa caixa é difícil, porque a comunicação não é comunicar, não é falar sobre quem que você é. Comunicar não é falar como que você se sente. A comunicação sobre o projeto é dizer para as pessoas o que elas vão entender, o que você quer que eles entendam do seu projeto, o que você quer que elas que chegue para ela. Não sei se é compreensível o que eu estou falando, não sei se é um pouquinho frustrante a minha limitação da língua, porque eu tenho uma terminologia que é escolar, da criança, mas não sei se faz sentido para você o que eu estava falando. Faz, eu estou acompanhando sim. Então, não sei se estava respondendo a sua pergunta sobre como, porque o que eu entendia é que como colocar toda essa identidade sem compromissos na comunicação inicial do seu projeto, isso. Não seria sem compromisso, mas seria nesse sentido, de pelo menos torná-lo... É isso. Então tem que pensar mais na questão do objetivo mesmo. Eu ia acrescentar, eu acho que é uma conversa bem interessante, porque a gente, na hora de comunicar uma coisa, às vezes parece que a questão identitária ela vem muito na frente, com muita força, e isso já gera, num certo nicho de audiência, identificação e representatividade, num outro nicho pode ser resistência, né? Num outro nicho, né? Então, assim, o que eu fico pensando é como que a gente faz a comunicação ser sobre a arte, sabe? Fazer ser sobre a arte em si, sobre a sensibilidade envolvida, sobre as escolhas estéticas, né? Do cinema negro, por exemplo, que vocês visibilizam, sobre a parte artesanal da criação artística daquelas obras, que torna aquelas obras interessantes e relevantes para além da pauta identitária, que é super importante, mas que também, de alguma maneira, ela barra uma conversa mais profunda sobre a linguagem artística, sobre a criação. Quantas vezes você não vê um trabalho que ele teve, sei lá, ele teve uma criação de figurino, de cenário, de direção, de trilha sonora, não, mas o que se discute é sobre a vivência travesti, por exemplo. Eu falo muito por experiência própria, que eu dirigi um espetáculo que ficou a parte da crítica cultural muito baseada na questão identitária, pelo fato de ter uma travesti protagonizando e polemizando, né, o assunto religioso e tal. E aí, raramente se falava, tá, mas como é que é a atuação dela? Como é que é o trabalho de corpo? Como é que é a trilha sonora? Como é que é o cenário? Como é que é o figurino? Só quando a gente viajou para fora do Brasil, a gente começou a ter críticas que falavam da arte. Então, talvez, penso eu, que uma estratégia interessante para esse impasse que a gente tem, identitário e interseccional dentro dos trabalhos, seja trabalhar uma comunicação que foque na criação artística e no que aquilo tem de trabalho formal, né, de pesquisa formal e etc. Enfim, soltando uma ideia aqui, não sei se faz sentido.
Se também, por exemplo, que o seu podcast que você está falando sobre o cinema negro, então você também é uma plataforma de visibilizar outras peças de arte. Então, a sua identidade, acho que uma questão que pode ser interessante para você é que a sua identidade como podcast é você são um produto ou uma plataforma de visibilização e de divulgação de produtos invisibilizados. Porque este também pode ajudar a pensar a sua identidade ou os compromissos que você quer fazer ou não. Mas está mais no lugar de produto mesmo, do que a plataforma mesmo, no sentido de conectar, viabilizar e tudo mais. Isso é a médio e longo prazo. Então, gerar esse mapeamento de trabalhadoras do cinema, até mesmo aos moldes da APAN, que tem no Rio de Janeiro. Mas é mais produto mesmo e está nesse lugar mesmo. Sim. Entendeu? Então, não sei se tem alguém mais que quer compartilhar sobre o seu projeto, se você tem algumas perguntas ou dúvidas sobre a comunicação sua ou sobre a comunicação em geral também. Ou se tem coisas que você quer desenvolver um pouco mais. Ainda estou pensando por conta do outro encontro, né? Então, essa questão da storytelling, né? Porque, então, é muito no sentido de organizar a trajetória, até mesmo porque, novamente, entra a questão da pandemia, e conseguir atrelar as outras ações, assim. Porque muitas das coisas era algo que as pessoas já estavam acostumadas a fazer em outros coletivos. E aí, por conta desse, se faz possível. Mas precisa rentabilizar todo mundo. E essa é a grande questão, o aqué. Acho também que sobre eu seus perguntas, mas acho que uma pergunta que várias pessoas e que temos, acho quase todos, que se pergunta de identidade versus produto e arte. Acho que também, sabe, por exemplo, como que visualmente as pessoas normativas têm uma hegemonia. Porque normalizar é também não se identificar unicamente e trazer as coisas de uma maneira que é muito fluida e muito simples. Não é muito importante, por exemplo, de ter uma identidade que é muito assumida, mas, no mesmo tempo, se identificar unicamente ou se limitar unicamente no que nossa identidade é muito limitante em termos de comunicação, mas também em termos de visibilidade, porque se eu vou falar, por exemplo, não sei, eu sou jornalista, eu sou uma pessoa queer. Se eu vou, por exemplo, num espaço jornalístico, se eu vou me apresentar como uma jornalista queer, o primeiro pensamento vai ser, ok, uma pessoa jornalista que escreve unicamente sobre assuntos queer e sobre questões queer, né? Mas se eu falo que eu sou jornalista, mas eu vou tratar das questões queer, em termos de comunicação, o meu discurso vai ser muito mais acessível. As pessoas, que eu estava falando, que no inverso, por exemplo, como normalizar também acessar nos espaços que não são acessíveis, onde as portas não são automaticamente abertas, é porque às vezes não abrimos a porta, às vezes é só que nós ficamos na frente da porta, e acho que às vezes, não todo o tempo, mas às vezes é só se sentir esta legitimidade também de abrir a porta e de só entrar e dizer, eu estou aqui, este é o que eu estou fazendo,
e falar a mesma língua que, que a audiência que estamos targetando, que estamos, não sei, a audiência com quem nós queremos comunicar. Então, não sei, por exemplo, se você está fazendo... Eu sou artista, então eu vou entrar, eu vou falar, eu sou artista. O meu arte é queer, mas eu sou artista, eu tenho de ter acesso a todos os espaços artísticos, como absolutamente todo mundo. É aqui, dentro deste espaço, eu vou criar a minha arte que fala de mim. Claro que não é que os espaços mainstream não são acessíveis, mas a comunicação ajuda a acessar aos espaços que não são acessíveis para as pessoas ativistas. Então, é isso, que a comunicação tem uma um role duplo, uma possibilidade, traz possibilidades duplas, que uma possibilidade de visibilizar a identidade ou a possibilidade de visibilizar um discurso. Então, sim, então, dentro disso dois, acho que quando você tem duas identidades, você pode navegar, depende dos objetivos que você tem, o que você quer, onde você quer chegar. Então, não sei se tem alguém que tem outras perguntas sobre isso, sobre a... Eu tenho. Sim. Eu acho que tá dentro, na real, disso que você tá falando. Porque, por exemplo, quando essas narrativas, por exemplo, elas são corporais, assim, tipo física, por exemplo, eu, uma pessoa preta, artista, trans, e aí eu chego lá para me apresentar, e aí isso está em mim, assim, está impresso, sabe? Igual a Nath falou, que ela foi fazer uma peça com a gata que era trava, e aí ficou nisso, né? Tipo, a conversa sobre isso, acabaram não pautando a atuação dela. Então, tipo assim, eu posso me colocar como artista, mas a partir do momento que eu chego no espaço, ou que a minha cara tá lá no pôster, né, no banner, tipo, as pessoas vão ler aquilo já com esse olhar, né? Então, tipo, como é que você hackeia esses espaços, né? Mas isso, com narrativas que já estão no meu corpo, saca? Não, acho que, sei lá, não tem comunicação que eu faça, e eu nem quero, na real, mas que faça sumir isso, sabe? Essa leitura social que já existe em cima disso. Isso aí. Sim, a leitura social existe. Esta é uma coisa esta é uma coisa que é difícil de quebrar, mas que também é uma coisa que devemos ser muito conscientes disso, também nossa maneira de existir, mas também para que tem coisas, de todas as maneiras, tem coisas que não podemos... Nath, eu posso falar em inglês, se você pode me traduzir, por favor, porque não tenho a terminologia para... Sim, posso? Pode falar, te traduzo. Ok, ótimo. So we cannot hide what we are, and we don't want to hide what we are, and we don't want to play this role of like compromising, of hiding again and trying to not exist, just to exist in this majoritary spaces. Wait. Let me translate bit by bit. Yeah, I'm stopping now, so go ahead. So please just repeat your last bit. So I said that like the thing is not about like forgetting and like hiding who we are. We cannot hide who we are, but also we don't want to hide who we are as queer, as persons of colors, as it's like spaces that we want to take and we want to own. It's not spaces where we need to hide. Então, it's not this strategy.
não é sobre esconder ou omitir a nossa identidade como pessoas queers, pessoas não brancas, etc. É sobre os espaços que a gente quer tomar e ocupar. And so occupying the space, what I was saying is that the strategy is like not going only as an identity, but going as an identity that is producing this art, and that this art production, we are absolutely legitimate to be in these spaces as artists, not because we are a minority that needs to be accepted, but because we are artists and we are good quality artists. Então, ocupar os espaços significa transcender a questão da identidade sem deixar de reconhecê-la. Então, ocupar enquanto artista, né? Então, é um espaço onde a gente tem a nossa singularidade identitária, mas a gente está legitimamente ocupando pela produção artística que a gente traz. And communication helps to have access to spaces where our bodies are not always welcome. So this is where the communication strategy comes. E aí que entra a comunicação estratégica, ocupar espaços onde tradicionalmente nossos corpos não são bem-vindos. I don't know if I answered their questions, but I mean, like what I was saying is that entering the space, knowing that everyone will see you as a Black trans person, but coming and saying, I'm here as an artist, and having the way of saying it, like a good strategy of saying it, will not make them forget who you are, but you're not coming only as a Black trans person, you're coming as the artist that you are. Então, entrar nesse espaço, adentrar esse espaço como uma pessoa negra trans, sabendo que as pessoas sabem que essa é a sua identidade, mas ocupando esse espaço enquanto artista. Isso não... Ela disse que ela não sabe se isso responde à pergunta, mas... É uma... Que a comunicação... pode ajudar isso, pode ajudar um pouquinho o acesso nos espaços onde nossos corpos não vão ser bem-vindos no início. Então, a comunicação pode ajudar que o produto, que o arte chega para abrir uma porta que normalmente fica fechada para nós. Então, não sei se eu respondi a você. Isso, eu entendi mais que é complicado, assim. Claro, é um caminho difícil. Claro que é complicado, é claro que é complicado. Só que, por exemplo, a comunicação, por exemplo, para um show drag, ok, pegamos o exemplo da Queen Star, por exemplo. O Queen Star virou um produto de comunicação que está vendendo muito. Não é que este é muito acessível, mas é só o exemplo mais mainstream. Então, é muito difícil de acessar espaços para pessoas queer e para corpos queer. Só que a comunicação bem estratégica, bem feita, pode ajudar um pouquinho para acessar a esses espaços. Então, a estratégia é também, por exemplo, este é o que estava falando, que a estratégia é dupla. Por exemplo, que meu arte é somente ativista, ou que meu arte é arte, mas a minha existência, quando eu acordo de manhã, quando eu bebo água, minha existência é já ativista. Mas este é o meu arte. E neste lugar que eu estou falando. Então, claro que é muito mais difícil, mas fica que, por exemplo, é mais fácil, por exemplo, de acessar fundos para projetos artísticos que para projetos sociais que vão fazer arte, por exemplo. Então, é sobre como navegar os espaços e como navegar os pequenos espaços, porque até os pequenos espaços não são
tão acessível, mas como criar novas bolas, como sair destas pequenas bolas e mudar, não mudar, mas navegar várias bolas. Então, é isso. É claro, eu volto para o inglês e a Natália me traduz. Sim, pode voltar. Volto para o inglês? Pode voltar. Yeah? Okay. Se quiser. Yeah, yeah. So I was saying that like communication can make things that cannot exist in the society exist. Like when we see, like, for example, how drag queen in a country such Brazil, where there's a lot of violence for trans and drag people and travestite, how a show, yeah. Se você vai muito rápido, eu não consigo. Então, a comunicação pode ser uma estratégia nesse sentido. Então, por exemplo, a cultura drag queen no Brasil, que por sua vez é o país extremamente violento, né, com as pessoas trans. But still, they could produce a TV show that is watched by hundreds and thousands of people from Brazil and from all over the world. E aí a cultura drag queen se torna uma cultura mainstream consumida por milhões de pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Então, fizeram de uma... Agora sou eu falando, não estou traduzindo. Então, foi feito de uma cultura underground e dissidente um produto mainstream, né? Através de uma comunicação. Mas... E que não significa que precisamos de criar só arte mainstream. Absolutamente não, porque o arte mainstream não é a arte que vai mudar as coisas o mais rápido, porque muda a coisa só para uma minoridade que fica muito mais privilegiadas. Mas o que significa que este é o poder da comunicação, que a comunicação pode fazer isso. Então, podemos usar a comunicação para mudar as outras bolas que ficam radicais ou que ficam menos mainstream. But I mean, like, you know, just like to explain how powerful communication can be. It's like when you have Bolsonaro as president and you have, like, you know, a queen star. Uhum. You know? Na verdade... That doesn't mean we need to do... Sorry, yeah. Isso, não, acho que o que a Lola quer dizer, o ponto, não é que a gente tem que fazer cultura mainstream ou que drag queen é a última bolacha do pacote. É mais no sentido de que a cultura drag queen é um exemplo de como a comunicação, né, fez essa passagem de uma cultura underground para uma cultura mainstream. E eu acho que é um ponto super importante esse, que é do furar as bolhas, que a Lola está falando. A gente quer ficar numa bolha ou a gente quer estourar isso e chegar em mais pessoas? E aí eu bato nessa tecla de que seja sobre a arte que você faz. Sobre a identidade também, mas sobre a arte, a arte é uma linguagem universal e é uma coisa que sensibiliza, e a gente consegue, com um trabalho artístico, realmente abrir corações, abrir mentes, abrir entendimentos, né? E que muitas vezes o discurso identitário não consegue abrir. Por isso que a gente tem a arte também, como uma ferramenta de reflexão e de ativismo. Né? Então, como criar uma estratégia de comunicação para além da identidade, talvez seja nosso maior desafio aqui, né? Esses dias, só para dar um exemplo de comunicação, né? Esses dias, um amigo meu, um conhecido meu, com quem eu já trabalhei, que é um homem trans, ele falou para mim, eu escrevi um projeto para o Sesc, né? Não é uma cultura mainstream, mas é o maior comprador, né, de produção cultural aqui em São Paulo, com certeza. Escrevi um projeto para o Sesc, porque eles me procuraram, e aí você pode dar uma lida para me dar né, sei lá, um feedback, você acha que tá bom, não tá? Falei, manda aí. Aí eu li.
Aí, o projeto dele tinha um parágrafo sobre... Ele estava bem assim, um parágrafo falava sobre todas as enormes violências sofridas pela população trans no Brasil. O segundo parágrafo falava sobre como ele, enquanto homem trans, vivia extremamente precarizado, dadas as dificuldades, né, para poder criar, para poder se sustentar como artista, nananã. E o terceiro parágrafo falava da obra em si, que ele estava oferecendo para o SESC, esse comprador, né, de produtos culturais que a gente tem aqui. E o terceiro parágrafo era incrível, tipo, a ideia que ele teve ele trabalhou com literatura brasileira, modernismo, não sei o quê, para discutir os gêneros não conforme, num contexto antropofágico, era uma coisa muito, muito interessante artisticamente, mas para chegar nela, a pessoa tinha que passar por um discurso que é super válido, porque é verdadeiro, é real, essas violências são reais e são materiais e concretas, né? Mas elas, de alguma maneira, para aquela pessoa que estava lendo, elas já são sabidas. Nós já sabemos, né, dessa realidade. E, ao mesmo tempo, trazia uma certa linguagem de sofrimento, eu, enquanto artista trans, estou aqui para falar do meu sofrimento. Só que a obra não era sobre isso, a obra era de potência, era totalmente artisticamente libertadora de tudo isso, contestadora, questionadora de tudo isso. Mas para chegar nisso, na obra artística, a pessoa que estava lendo esse projeto, ela tinha que passar por uma narrativa, primeiro, já conhecida, tipo, nós já sabemos disso, e segundo, muito nesse estigma de que a pessoa trans tem que produzir uma arte que fala de sofrimento e não necessariamente de outras coisas, como prazer, potência e os 1000 assuntos que atravessam uma pessoa, sendo ela trans ou não, né? Então, aí o meu feedback foi: fala primeiro da sua obra, depois você contextualiza nessa realidade social, ou não, mas assim, fala do que você quer criar, do seu impulso, da sua arte, coloca isso na frente, sabe assim? Eu também falei isso com muita delicadeza, muito cuidado, porque eu sou uma pessoa cis, então eu não estou atravessada por isso, por essas marcas, né? Mas enquanto estratégia de comunicação, que é o assunto de hoje, eu falei, olha, é uma pessoa cis que vai ler também. Tem isso, né? Quem vai ler esse projeto para o SESC? É um programador que é um homem cis, provavelmente gay ou não, informado, né? Sensibilizado já, porque o SESC tem uma política, já tem uma política de programação que essas questões estão, de alguma maneira, contempladas, mas, assim, fala da tua arte, fala da tua criação, aí você contextualiza, enfim, um pouco esse desafio que eu estou comentando aqui da questão identitária e da questão artística e como a gente modula isso, e eu acho que é um discurso a ser adaptado um pouco caso a caso, dependendo de quem vai nos ler e do que a gente quer fazer. Acho que alguém levantou a mão. Elsa? Oi, Nath. Oi, boa noite, fui eu. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta, Nath, sobre essas questões que tu estava pontuando, mas não para uma questão pessoal minha como um proponente de projeto, saca? A gente está escrevendo um festival multicultural, né, para acontecer em um bairro periférico da Zona Sul, da região metropolitana do Recife, e aí eu estou nesse processo de escrita. E quando tu fala assim, isso vai depender muito de quem vai ler, eu estou um pouco preocupada com o que eu estou escrevendo. Por quê? Para eu poder explicar o porquê que meu festival ele tem que acontecer em um bairro periférico, eu estou tendo que falar um parágrafo e meio sobre aquele território, né?
sobre o que é que acontece dentro daquele bairro, a falta de políticas públicas, o acesso à cultura, a invisibilização de artistas negros e periféricos. Você acha que isso não deveria vir como um primeiro parágrafo e sim falar sobre a ideia principal do festival e depois contextualizar ao decorrer da proposta? Ou isso sim pode vir como a primeira coisa, como uma justificativa pelo qual estamos querendo levar pensando em fazer 6 meses de atividades, né, antecedendo aí o festival final, que vai se resumir em 2 dias. E aí eu tenho essa dúvida. Então, acho que depende por quem você está escrevendo o projeto. Se, por exemplo, você está escrevendo o projeto para produtores ou atores financeiros culturais, então é melhor de falar sobre o que vai acontecer, todo, sabe, a cultura que vai acontecer, qual é a programação, quais são as oficinas, quantas pessoas vão beneficiar destas oficinas, qual é, por exemplo, também falar da construção de redes dentre artistas e dentre tudo isso. E depois falar do contexto, por que tudo isso pode somente acontecer neste lugar. Então, mas se você vai, por exemplo, se o seu interlocutor são fundos de direitos humanos ou fundos de ativistas, então você vai falar do contexto no início. Neste lugar não tem arte, mas estamos um grupo de artistas que querem mudar as coisas, mas neste lugar tem este sofrimento, este sofrimento. Então, são dois discursos que... dois discursos, mas com exatamente as mesmas informações que você vai colocar. É só a forma de comunicar essa informação e a ordem onde que você vai colocar, porque tem um que vai querer, que vai ter muito mais interesse na qualidade de arte, na visibilidade artística, que é um investidor do arte. Então, ele quer saber, ok, onde está a arte? Mas por que não é no teatro municipal de não sei? Porque aqui é o melhor lugar para que este aconteça bem. Nananana. Então, para os outros, infelizmente, é um discurso que é diferente, que é explicar quais são os problemas e que este vem como uma solução nos problemas que você tem, que não tem espaços para os artistas, as artistas, ex-artistas. Então, é por isso, por exemplo, que precisamos de criar uma atividade, uma manifestação artística com oficinas que vão, por exemplo, participar na educação artística de criança, ou não sei, porque as crianças não têm acesso a espaços de arte, não têm não tem recursos para materiais ou para conhecimentos artísticos. Então, é exatamente a mesma coisa, mas depende com quem você vai negociar, porque é uma forma de negociação. Nesse caso, esse projeto ele está sendo um projeto específico para concorrer a um edital promovido pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, né, pelo governo do estado. E aí a gente fica nessa dúvida, porque, um exemplo, tem uma plataforma que a gente está usando muito, que é o Versalic, que lá a gente consegue acompanhar alguns outros projetos que foram ou não aprovados, né? E aí existem projetos que foram inscritos diretamente para esse edital em específico, que é o Funcultura Geral, que a gente chama, né? E aí foram projetos que foram aprovados e projetos que não foram aprovados. E eu vejo muito na escrita deles algumas informações sobre a questão de território, a exemplo, né? De levar dados, de jogar dados do IBGE, por exemplo, de falar sobre o índice de violência,
o índice de genocídio, de falar sobre transfobia, por exemplo, que a gente está vendo muito dentro desses projetos, né? E aí essa é uma dúvida maior, assim, porque eu acho que está sendo a maior ficha que a gente está apostando agora, nesse momento, né? Escrevendo esse projeto. E aí eu fico com muito receio por ser uma produtora nova, uma produtora recente, né? A gente já vem aí de 2 aprovações nesse mesmo órgão, né? A gente já está na segunda execução de um projeto que foi de edital do governo do estado, e aí, então, já se tem essa construção, né? Mas para uma verba maior, a gente está falando de R$ 150 mil, R$ 200 mil, o que é que eu posso apostar para o processo de escrita, sabe? Eu acho, Elza, que nesse caso específico, edital público de governo do Brasil, faz todo sentido você falar em território. Isso inclusive, é um tema para as políticas públicas estaduais e municipais, que eu vejo por toda parte. Falar em território vai fortalecer seu projeto, porque de alguma maneira o seu projeto ele entra no vácuo da política pública, né? Onde não tem política pública fortalecida, estabelecida para a cultura, você está entrando com o seu projeto. De alguma maneira, nossos projetos eles suprem, né, um vácuo do Estado. Então, faz sentido. Eu acho que você pode sim começar contextualizando e depois já passar para a parte do que você vai trazer, inclusive em termos que você pode colocar de excelência artística, de realização. Excelência é um termo horrível, mas estou falando estrategicamente, tá? Sim, entendo. O que você vai trazer de conteúdo e oportunidades. É muito bom falar em oportunidades. O projeto vai oferecer oportunidades gratuitas de cultura e educação. Isso. O projeto em si, Nath, quem pega, né, nesse projeto, ele vem logo de cara na apresentação dele, ele fala muito sobre isso, né? Sobre enaltecer, sobre deixar em evidência os artistas daquela região que por muitas vezes são desvalorizados, não são reconhecidos enquanto artista, e também de existir pessoas que são daquele território terem que fazer cultura, por exemplo, no centro do Recife, né, para uma galera que é super elitizada e a gente não consumir em si a nossa própria cultura, sabe? Então, eu acho que o projeto em si ele é pautado muito em cima disso. E aí você pode trazer essa pauta, inclusive contextualizar com geração de renda naquele território, sim. com o fomento às indústrias criativas, o linguajar que tem chance de emplacar, né? Fortalecimento, geração de renda, geração de sentido de comunidade, fortalecimento de comunidade, porque isso são indicadores que costumam ser considerados nas questões das taxas de violência. Quando tem mais fortalecimento de sentido de comunidade, tem menos violência. Então, você pode contextualizar nesse sentido. E também, como a gente também já está passando do horário, te dizer que a gente tem acabado esse módulo comunicação, que tem mais um encontro na segunda que vem, a gente começa as mentorias específicas. Então, que bom. A gente pode pegar esse seu projeto e o de todo mundo aqui, projetos que vocês estejam querendo aprimorar para comunicar e para aplicar fundos, a gente pode pegar esse caso específico e te ajudar a pensar ele para diferentes oportunidades e chamamentos. Acho que pode ser incrível. Então, acho que vai ser incrível isso aí. Conte com a gente. Obrigada, gente. Obrigada a você por compartilhar aqui. Obrigada, Lola. Não sei se, Lola, você quer fazer alguma... Sim, obrigada pela sua
paciência e sua tolerância com a minha língua. Obrigada pelo tempo passado juntos. Se não hesitem, se vocês têm dúvidas ou questões bem específicas sobre os projetos de vocês na matéria de comunicação, não hesitem para me contactar. Felizmente, a comunicação visual não precisa, a estratégia da comunicação não precisa de uma língua comum, então eu posso apoiar vocês com a estrutura e depois você pode colocar as informações que vocês precisam em português. Então, então vocês são bem-vindas. Obrigada pela esta oportunidade. Obrigada, Natália. Thank you so much para a tradução também. Obrigada a todo mundo. Só lembrando que na próxima segunda a gente tem o último encontro de comunicação, que é sobre visualidades e direção de arte. Então, é mais focado na linguagem visual dos projetos, e com a Gi Galvão. E aí, a partir desse último encontro, a gente tem mais 4 encontros, onde a gente vai disponibilizar um formulário para vocês apontarem, se vocês querem uma mentoria, e aí a gente organiza horários para discutir projetos e apoiar vocês nas iniciativas. Então, obrigada às pessoas guerreiras que estão com a gente já no 8º encontro. E daí nos vemos na próxima segunda e depois nas nossas sessões de mentoria, onde, por exemplo, se você tem uma dúvida específica da minha estratégia de comunicação, a gente vai acionar a Lola. Se a dúvida é mais de gestão cultural, aí sou eu. Se a dúvida é mais de produção, aí é a Gabs. E assim por diante, a gente vai montar uns grupinhos de trabalho para discutir os projetos de vocês, tá bom? Então, muito obrigada e até já. Obrigada, Lola. Obrigada a vocês. Bota lá no grupo que foi muito legal e que ninguém pode perder o próximo, para a gente continuar tendo um quórum para continuar conversando, tá bom? Um beijo. Tchau.